E hoje eu estava repondo um dos anúncios, refazendo, porque houve uma mudança de horário no Brasil e aqui também, e uma pessoa me ligou e disse, olha, tem uma pessoa do Brasil que está pensando em se suicidar. E eu estava orando, eu não sabia o que fazer. Estava orando para que Deus mandasse alguém falar alguma coisa. E eu vi o anúncio. E eu pedi que ele, inclusive, assista hoje a exposição sobre o assunto. Eu creio que Deus está nesse negócio. Nós não sabemos quantas pessoas serão alcançadas. Vou pedir ao pastor César que, por favor, acerte ali a câmera para nós, por favor. Não sei quantas pessoas serão alcançadas, mas eu tenho certeza que nós estamos aqui, vamos ser muito abençoados. E também aqueles que nos assistirem. Vai ficar aí no nosso Facebook, pessoas poderão assistir depois também. Eu quero pedir que você abra o seu coração e abra a sua mente. Este é o mal do século, né? Pastor, depois talvez vai dar algumas estatísticas, mas a gente tem visto que este é um mal que está aumentando grandemente. O número de suicídios tem aumentado em todo o mundo, inclusive aqui nos Estados Unidos e no Brasil. Então, com ele a palavra, que Deus abençoe e use. Amém. Obrigado, pastor. Cadê o relógio? Nem consegue ver o caso do... Tá. Eu vou por aqui. É 2 horas? Não. 2 horas. Às vezes eu brinco assim, mas, querido, se a gente não consegue passar 2 horas na igreja, como é que nós vamos conseguir passar uma vida eterna no céu? Precisamos refletir, não é verdade? Às vezes nós não conseguimos passar. Está lá? Sim. Agradeço à pastora Cristina, agradeço ao pastor Miguel, agradeço ao doutor Benedito, acho que ele veio aqui, deve ter falado, né, doutor Benedito, do nosso Projeto Servir, estou aqui também pelo Projeto Servir, e a doutora Maria Célia também, que é uma das coordenadoras do Projeto Servir. Pastor, desculpe interromper, algumas pessoas estão nos assistindo pelo Facebook, não vai ser possível você ver os slides que ele vai mostrar, mas a partir de terça-feira, também estará no nosso canal do YouTube. É só procurar Pibla, P-I-B-B-L-A, e lá você vai encontrar, e lá aparecerão todos os slides, tá bem? Só para orientar as pessoas que estão nos assistindo pela internet. Perfeito, perfeito, pastor. Eu ia fazer essa pergunta. E agradecer a todos os lá da minha casa, minha família. Minha esposa falou que ia dormir, não ia aguentar esperar, porque agora deve ser 1h da madrugada. E amanhã minha filhinha tem que estar na escola. Mas agradeço a Deus pela vida de cada um de vocês e agradeço principalmente por estar aqui. Que o Senhor esteja conduzindo essa palavra, essa apresentação. Amém, queridos? Vamos lá. Eu gostaria que você pudesse abrir a sua Bíblia lá em 1 Coríntios 13. 1 Coríntios 13. Vou esperar você abrir, se você tiver. Farei uma leitura também. Diz a palavra do Senhor, que eu vou fazer apenas a leitura, depois nós vamos expor o texto. O amor é o dom supremo. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um bronze que soa, ou como um símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, eu nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso aproveitará. Estamos falando da leitura de Paulo, a carta de Paulo aos Coríntios. E nós vemos o quanto que é importante a palavra amor. E eu vou lembrar você que ele falou que o amor iria se esfriar, não é verdade? O amor iria se esfriar. Porque estamos trabalhando com um tema que é depressão e suicídio. O primeiro passo é, vamos voltar de novo para a palavra do Senhor, lá em Salmo 42:3. As minhas lágrimas servem de mantimento de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente, aonde está o teu Deus? Por muitas vezes, nós cristãos somos afrontados quando estamos doentes.
A depressão, ela é uma doença. Ela entra no CID. Ela é uma doença. E existe a necessidade de nós olharmos para isso e tratarmos como uma doença. Quando falamos em Davi, onde ele fala, as minhas lágrimas servem de mantimento de dia e de noite, enquanto dizem, onde está o teu Deus? Quando nós olhamos para a nossa vida, temos um entendimento simples, mas eu sempre gosto de explicar isso dentro da questão para os psicólogos, para os médicos, para todas as pessoas onde eu ando e faço a palestra, eu não abro mão de 4 esferas da nossa vida. Algumas pessoas e profissionais reduzem em 3 esferas, mas eu abro a 4ª esfera e falo da extrema necessidade. 4 esferas que são, a primeira, biológica. Eu preciso cuidar do meu corpo. O meu corpo o meu corpo biológico eu preciso cuidar. Existe uma necessidade de cuidar da minha biologia, do meu corpo. A outra esfera é a psíquica. Eu preciso tratar, cuidar da minha mente. A minha mente que muitas vezes você mesmo não tem o acesso a você. Por isso que nos perdemos ao longo da caminhada. Quantas pessoas, sexta-feira vamos falar um pouco mais sobre isso, mas quantas pessoas se perdem ao longo da caminhada por não saberem aonde vão. Simplesmente vão. Como diz o gato de botas lá na Alice, no País das Maravilhas, quando ela pergunta, para onde que eu vou? Aí o gato diz, bom, se você não sabe para onde você vai, qualquer lugar serve. Porque a desorientação, a falta de orientação é tão grande a ponto de não entendermos a nossa psique. E se a sua psique está doente, se você não cuida dela, a sua parte biológica também vai ficar afetada. E a nossa parte social, a nossa frase do mundo, eu gostaria de ir para uma ilha, morar sozinho, coqueiros, peixinhos, macaquinhos, até depois você ter que arrumar o Sr. Wilson, a bola do Sr. Wilson. Nem um náufrago conseguiu, um cara inteligente, ele precisou de uma bola para ser companheiro dele. Olha a necessidade do social. Não se vive sozinho, não se pode viver sozinho. E a parte transcendente é a parte que você está aqui. Você está cuidando da sua transcendência. Cabe à pastora Cristina, ao pastor Miguel, cuidar também da sua transcendência, a partir do momento que você dá essa autoridade a eles também. Esse cuidado espiritual. Se você não estiver bem em uma dessas 4 esferas da sua vida, ou se uma dessas 4 bolas de cristal cair e quebrar, você vai adoecer muito, e talvez adoecer em morte. Cuide do seu psico, do seu sócio e do seu social. Precisamos cuidar. Se não houver essas 4 esferas na sua vida, certamente você vai estar pendente. Lá em São Paulo, nós temos o programa de saúde, espiritualidade e religiosidade da Faculdade de Medicina, que tem uma coisa que é incrível. Olha só o que o Harold fala. Negligenciar a dimensão espiritual é como ignorar o aspecto social ou psicológico do paciente e resulta em falha ao tratar a pessoa na sua íntegra, ou seja, para nós cristãos existe sim uma diferença daqueles que devem cuidar da nossa parte social. Como psicólogo agora, eu me coloco e falo assim, procure alguém que possa entender a sua espiritualidade. Ele pode ser um bom psicólogo ateu, não tem problema. Mas ele precisa entender a sua espiritualidade. Porque se ele não entender a sua espiritualidade, se ele não entender a sua parte transcendente, ele está negligenciando uma das suas esferas. E como muitos colegas, excelentes profissionais do Brasil, olha, depois falamos a respeito disso. Espera aí, mas a minha parte psíquica eu estou tratando, a minha parte biológica o médico está tratando, a minha parte social eu também estou tratando, mas nós não podemos falar sobre a espiritualidade aqui dentro do consultório.
Portanto, procurem, sim, alguém que possa. Ele não vai falar qual é a religião, denominação ou coisa parecida, mas você pode tratar, você consegue ouvir e consegue me entender. Senão, como eu falei em uma última palestra, vão falar que você está com alguma patologia, porque é difícil de você falar. Se é difícil, às vezes, para um católico entender quando nós falamos que Deus falou comigo, imagina um psicólogo ou a um psiquiatra. Ele vai falar, pronto, esse realmente está, né, fora da curva. Vamos aumentar a dose, vamos tirar ele desse transe emocional, vamos trabalhar tudo isso. Portanto, é importante que você tenha em si alguém que possa entender a sua espiritualidade também. Vamos repetir as 4 esferas? Biológica e transcendente. Se você vem aqui e não faz o seu social e não se envolve, precisamos conversar. O pastor precisa conversar com você. Se você vem aqui, tem algum médico e não consegue te ajudar, ou você não quer que ele te ajude, precisamos conversar. Se tem alguém que pode te ajudar na transcendência, por favor, busque essas informações. Principalmente na parte psíquica, procure ajuda. Por que eu estou aqui essas 2 semanas? Simplesmente porque o Dr. Benedito veio em julho, se eu não me engano, não foi? Mais ou menos em meados de julho, e ele passou uma paciente para mim, eu comecei a tratar essa paciente via Skype, e hoje eu estou tratando alguns pacientes aqui, eu vim especificamente para tratar os meus pacientes aqui. Então, não fica uma coisa só por Skype. Eu trato os pacientes. A cada 2 vezes por ano, eu vou nos países onde eu tenho pessoas e eu procuro cuidar, procuro tratar, procuro estar socialmente presente com ela, não apenas o presencial via Skype. É bom, eu vou deixar o meu contato com o pastor e vocês podem buscar maiores informações. Depressão é um estado depressivo. Depressão é um estado depressivo de humor, caracterizado por aversão à atividade, que pode afetar os pensamentos, comportamentos, sentimentos e o bem-estar de uma pessoa. A depressão, ela muda você. Ela troca você. Você deixa de ser quem você era. Você deixa de ser quem você era. As pessoas deprimidas podem sentir-se tristes, ansiosas, vazias, desesperadas, preocupadas, impotentes, inúteis, culpadas, irritadas, magoadas ou inquietas. Inquietude também significa necessidade de você saber. Alguém está elétrico demais, pastor. Dá uma ajeitadinha lá, porque não é quem está rebaixado que está com sofre de ansiedade ou está em depressão. Às vezes nós temos o oposto disso, o inverso disso. Quando nós olhamos isso, dentro da depressão, pode perder o interesse das atividades em que antes eram prazerosas. Nós deixamos de gostar. Ele não deixa de gostar de você como esposa ou como esposo. Não deixa de gostar de você como filho ou como filha. Mas ele perde essa sensibilidade. Ele vai deixando um pouco essa sensibilidade. O que antes era prazeroso, já não é mais prazeroso. Apresenta problemas, podem perder o apetite, ou comer demais também. A obesidade também é um dos princípios que podem estar coligado à depressão. Apresenta problemas de concentração, dificuldade para lembrar detalhes, tomada de decisão, e podem contemplar ou tentar o suicídio. Contemplar significa the end, fim da vida. E quando nós falamos em fim da vida, meu querido, minha querida, é o fim da vida. Nós não acreditamos em uma nova chance, que você vai reencarnar e você vai viver, e vai voltar, e vai recuperar, e vai tratar aquilo que não foi tratado. Deus dá a mim o tempo todo da minha vida para resolver minha vida aqui. E dá a você o mesmo tempo de vida. Não estou falando mal de outros pensamentos, de outras ideologias ou religiões. Eu estou falando que aqui no nosso pensamento, dentro da nossa teologia, nós temos todo o tempo da nossa vida. Como o pastor falou, hoje é dia 12. O senhor começou a programação no dia 1º, ou seja, o que você faria se tivesse 30 dias? O que você faria ou o que você vai fazer nos próximos 18 dias?
Não tem mais 30. Só temos 18 dias. Precisamos pensar nisso. Olha a contagem regressiva. A cada dia, a cada momento, existe uma necessidade de refletirmos naquilo que é ensinado ou passado para você. Nada é falado aleatoriamente. Nada é pregado aleatoriamente. Existe uma lógica daquilo. Quando olhamos para o suicídio, por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. Quando Davi também fala no Salmo 42, espera pela salvação. Nós não podemos morrer na dificuldade, nós precisamos passar pela dificuldade. Não se morre na dificuldade, nós passamos. Tudo se torna passado. Há uma hora, um passado atrás. Tudo torna-se passado para nós. Nós já não estamos mais no mesmo lugar do universo. A Terra está girando. Talvez eu estava ali quando o pastor me passou o microfone. Já estou aqui. Até terminar, eu vou estar ali. Já não estamos mais no mesmo lugar do universo, no tempo e espaço. Por que estás abatida, minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Segundo a organização, gente, esses dados são dados incríveis. E eu gostaria que você pudesse orientar. Eu sei que a tradutora está tentando traduzir o mais rápido possível algumas informações, mas, minha querida, você pode ler aquilo que está e talvez ignorar a fala, tá bom? Por favor. Segundo a Organização Mundial da Saúde, existem 350 milhões de pessoas no mundo todo que sofrem com esse transtorno. 350 milhões de pessoas no mundo. Meus queridos, vocês talvez tenham noção de como é pequeno o nosso mundo. Ele é pequeno. Você pode viajar o mundo em menos de 40 dias hoje. Em menos de 40 dias, você pode viajar o mundo inteiro. O Brasil, dados aí do Kantar, sugerem que 16% de nós brasileiros são acometidos por depressão. Mais do que a taxa aqui nos Estados Unidos, que é 13%. Na Espanha, 9%. E na China, 6%. A depressão toma conta do brasileiro. Por isso que houve o Setembro Amarelo, prevenção ao suicídio. Por que prevenção ao suicídio? Nós precisamos pensar porque o governo, em determinadas campanhas, trabalha tanto, porque ele entende que existe o quê? Uma epidemia no Brasil de pessoas que estão se suicidando. Nós que somos da área da saúde sabemos de dados que vocês não sabem. Sabemos de coisas que vocês não sabem. Você que está no YouTube, você que está na internet, vocês não sabem. E precisamos trabalhar isso. Talvez essa porta, essa abertura do pastor Miguel está alcançando pessoas no mundo. Não apenas aqui, não apenas no Brasil, mas outros que procuram pela internet o que está acontecendo sobre suicídio. E com o suicídio nós precisamos o quê? Conversar, ajudar e prevenir. Conversar, ajudar e prevenir. Por quê? Essa nota, Setembro Amarelo, foi feita pelo Ministério da Saúde e divulgado esse material informativo sobre suicídio no Brasil no ano passado, exatamente no ano passado. Por que no ano passado? Ano passado, há um ano atrás, esses dados, para nós, são novíssimos. As últimas informações que nós temos, as próximas vão demorar mais alguns anos, mas isso que eu vou passar para vocês, os números que eu vou passar para vocês, são números do nosso governo brasileiro. Números nosso. Dados inéditos do Ministério da Saúde apontam ainda que suicídio é a 4ª causa de morte entre os jovens. Em alusão a Setembro Amarelo, mês de conscientização sobre a importância da prevenção do suicídio, o Ministério da Saúde divulga o primeiro boletim epidemiológico. Nós estamos passando por uma epidemia lá no Brasil.
Vocês estão nos Estados Unidos, orem pelo pessoal do Brasil. Nós estamos avançando no ranking de suicídio. Não é brincadeira. Isso não são números para assustar, mas para alertar a gente. Não são números que venham assustar. E óbitos por suicídio no Brasil. Vamos ver um pouquinho? Um dos alertas é a alta taxa de suicídio entre os idosos com mais de 70 anos. Gente, eu não sabia desses dados. Eu não sabia desses dados, como nós não sabíamos de muita coisa que você vai ver. As pessoas de 70 anos estão se suicidando. Elas estão tirando a própria vida. Nessa faixa etária, foram registradas uma média de 8,9, vou arredondar, 9 mortes por 100 mil habitantes. Isso nos últimos 6 anos. Nós estamos falando de 9 mortes por 100 mil habitantes. A média nacional é de 5,5 por 1.000. Também chamamos a atenção do índice entre jovens e principalmente homens e indígenas. Vamos ver algumas informações? O diagnóstico registrou que entre 2011 e 2016, 63 mil pessoas morrem por suicídio. A maioria, 62% por enforcamento. Os homens concretizam o ato mais do que as mulheres e corresponde a 80% do total de óbitos registrados. Solteiros, viúvos e divorciados foram os que mais morreram nesse período aí e cometeram suicídio, 60%. Nós temos uma triste ilusão achando que as mulheres se matam. Elas não se matam. Elas tentam mais vezes. Os homens, eles não pensam, eles agem. Os homens não pensam, eles agem. Por isso que precisamos ter uma mulher. Nós estamos tendo um número de 80% de homens morrendo. É muita gente. Na comparação entre raça, cor, a maior incidência na população indígena. Por quê? A taxa de mortalidade entre os índios é de quase 3 vezes maior, 15,2, que é registrado entre os brancos e negros. A cada um, branco ou negro, 3 índios morrem. A cada 3 índios morrem. Ou seja, como diz o Legião Urbana, como diz Renato Russo, vamos faturar 1 milhão quando vendermos todas as almas dos nossos índios em um leilão. Não precisamos vender. Eles estão morrendo. Não precisamos matá-lo. Eles estão morrendo. Por quê? Por quê? Porque nós não podemos, como brancos, chegar até eles. As instituições brasileiras não deixam, não permitem que a gente possa ir lá e possa ajudá-los. A partir dessa estatística, acreditam numa possibilidade de mudança, mas nós não podemos chegar. Na população indígena, a faixa etária é de 10 a 19 anos, concentrada em 44% dos óbitos, ou seja, antes de completar 19 anos, metade da população morre. Antes de completar, elas se matam. Existe uma diferença entre o cérebro de uma pessoa normal e o cérebro de uma pessoa com depressão? Sim. O cérebro verde está mais ativo e o azul, menos atividade. Então, nós temos, sim, uma doença dentro de uma pessoa que está deprimida. A pessoa deprimida, ela, por uma neuroimagem, ela é obviamente detectada que tem menos atividades cerebrais, neurocelulares, dentro de um processo, e ela precisa de uma atenção, precisa de medicação e precisa ser tratada biologicamente, precisa ser tratada psicologicamente, precisa ser tratada socialmente, e a atenção transcendente precisa ser dada a ela. Não se pode deixar levar em consideração apenas porque ela está na cama. Precisamos ver. Entre os homens de 15 a 29 anos, o suicídio é maior entre os homens. De 15 a 29, entre os homens, cuja taxa é de 9 mortes por 100 mil habitantes. Entre as mulheres, o índice é de quase 4 vezes menor. Consegue fazer essa comparação? Ou seja, a cada mulher nós perdemos 4 homens.
entre os fatores de risco para o suicídio são os transtornos mentais, como a depressão, alcoolismo, a esquizofrenia, questão de sociodemográfica também, que são os isolamentos sociais, as questões psicológicas, como a perda de pessoas recentes, condições clínicas de incapacitantes, também entra a questão de lesões, desfigurações, dor crônicas ou neoplasia, que são os cânceres. Normalmente a pessoa tem câncer, acabou de ouvir a resposta do médico e ele já pensa, a vida acabou. Não temos mais vida, a vida acabou. E isso conduz a pessoa ao suicídio. Ela para de pensar e conduz ao suicídio. Esse mesmo documento, eu estou só em cima desse documento aí do Brasil. Só em cima dele, todas as informações estão lá. O documento apresenta ainda que, entre os anos de 2011 e 2016, ocorreram 48 mil tentativas de suicídio, contra 63 mil suicídio. Nós estamos falando aí uma margem de 100 mil pessoas, todos os dias ali tentando alguma coisa. 100 mil pessoas neste período. Ao contrário da mortalidade, foram as mulheres que atentaram mais vezes contra a própria vida, 69%. No total, entre elas, 1/3 fez mais de uma vez. No total de tentativa do sexo masculino, 31 tinham entre 20 e 29 anos. Eu precisei assistir esse seriado, que foi famoso no mundo inteiro, para poder entender e interpretar o pensamento de algumas e de alguns pacientes. O meu trabalho como capelão, dentro dos hospitais, é estar dentro do centro cirúrgico também, a pedido de alguns médicos, e acompanhar todo o processo cirúrgico. Sim, todo o processo cirúrgico. Independente de abrir a barriga, o pé, a cabeça, está lá, todo lado. A alguns metros de distância da pessoa, orando, pedindo, intercedendo, a pedido da família ou a pedido do médico também, e a gente está lá. Eu vejo abrir as cabeças das pessoas. Eu vejo abrir o corpo das pessoas, retirar os órgãos, fazer uma mutilação ou retirar alguma coisa que seja necessário. E eu não passo mal. É claro, não é que eu não passo mal, eu também não sou frio. Eu precisei trabalhar nessa dessensibilização para poder ter um pouco de força para poder ajudar. Mas quando essa garota, no último capítulo, ela se corta, eu passei mal por uma semana. Mesmo trabalhando com vídeo lá no Brasil, tanto tempo, sabendo exatamente cinematograficamente como funciona todo aquele processo, eu passei mal. Por quê? Quando eu estou no centro cirúrgico, eu estou lutando pela vida. Eu estou brigando pela vida. Eu estou orando para Deus pela vida. E nisso aqui, a gente acaba fazendo e vendo que é brigando, e eles estão brigando pela morte. A briga espiritual é muito grande. Existe uma briga espiritual. Por mais que você não acredite, mas existe uma briga espiritual muito grande. E precisamos estar atentos, e você precisa estar firme na parte transcendente. Kiss Me First, também assisti esse seriado, porque envolvia a parte da... esqueci agora a palavra. Realidade virtual, que eu também trabalho com realidade virtual para recuperar pessoas, né? Para fazer uma dessensibilização contrária ao medo, ao pânico. E eu comecei a assistir e vi que esse seriado, dependendo de quem assistir, tem uma conotação de suicídio também. Você vai sendo conduzido a algumas coisas incríveis. A relação entre o suicídio e a depressão, o suicídio e a depressão são muito relacionados um ao outro. Contudo, nem todas as pessoas que apresentam um transtorno depressivo têm um risco de cometer o quê? Suicídio. Por quê? Lembra desse palhaço? Ele tinha traços de suicida? Não, não tinha. Robin Williams, um grande ator, fez vários papéis de psicólogo, de psiquiatra, de médico, e procurando informações sobre ele, eu acabei vendo a fotografia dele na autópsia. Não é nada fácil. Mas lá vamos nós. A tendência de tirar a própria vida está relacionada a alguns fatores, sendo algum deles aqui que nós vamos trabalhar. A gravidade do quadro depressivo, nos quadros depressivos graves, né, que nós temos,
o percentual, ou a porcentagem de tentativa de suicídio, ela é muito mais elevada. Percebeu que alguém da sua família, alguém do lado está meio, uma palavra muito brasileirada, borocochô, não é? Totalmente largadinho ali, procure ajuda. Não espere uma funerária. Procure ajuda. Busque ajuda. Trabalhe isso no coração, no seu coração primeiro. O uso de álcool e de drogas podem causar, sim, e elevar o estado depressivo. E é exatamente isso que nós vamos falar, porque esse estado ele agrava mais com o uso do álcool, da droga, com o sexo. Chega um momento que você não supre mais. O vazio continua e você não consegue levar adiante. O sexo também ela é uma droga. De uma forma desenfreada, e conduz você a falar, minha vida perdeu o sentido. E realmente perde o sentido. Portanto, é necessário ajuda de tudo isso daí. Procure o pastor em primeira instância. Sei que vou encher o seu gabinete mais uma vez, além da fila de espera, mas procure, por favor, procure. Situações existenciais, pessoas com uma somatização ou uma somatória de fatores, idade, presença de uma doença crônica, como eu falei, o câncer, ou um terminal, uma situação terminal, necessariamente não precisa ser daquele doente, mas de alguém que o acompanha. Às vezes o esgotamento é muito grande, a desesperança toma conta. Presença de traumas psicológicos como abuso sexual infantil. Espera aí, pastor, estou terminando. O abuso sexual infantil traz traumas, marcas, pelo qual conduzem homens e mulheres. Nós também temos um dado errado. O abuso é mais para as mulheres. Não. O abuso dos homens também, das crianças do sexo masculino. Conduzem eles a um pensamento lá na frente. Precisam ser trabalhados. Sabe quem não gosta quando eu falo disso? Quem abusa. E eu não tenho medo de quem abusa. Nós precisamos ser verdadeiros naquilo que nós falamos. Precisamos olhar e precisamos ter um olhar especial. Por que temos que ter um olhar especial? Porque quem bate não lembra, mas quem apanha nunca esquece. E você cresce, e como é difícil trabalhar com pessoas que têm traumas. Por isso que precisa de ajuda. Existe uma necessidade de ajuda. Mas eu também tive que trabalhar com pedófilo também, tive que tratar pedófilo. E entender até que ponto é doença e não é doença. Cuidado com a ideologia de gênero. Cuidado. Cuidado com a ideologia de gênero. Ela abre um precedente, uma porta incrível para a pedofilia. Cuidado. Antes de você ser a favor ou contra, não estou direcionando você, mas preste mais atenção. Não segmente apenas um lado, mas preste bastante atenção, por favor. A depressão é o mal do século. A solidão também é o mal do século. Manda um nudes aí para mim. Depois eu falo o porquê do nudes. Hoje é tão comum, viralizou, mandar um nudes para o namorado. Já percebeu isso? Ou mandar um nudes para a namorada. Então, olha o que aconteceu com essa garota que teve foto. Também não conseguiu superar, porque toda a foto foi publicada no jornalzinho da escola. Quem assistiu? Existem diversos tipos de distúrbios de proteção. Eu vou correr de distúrbios e depressão. Vou correr um pouquinho mais nisso. Existe a depressão, o processo depressivo também, onde temos problemas na alteração do comportamento, do humor, a falta de energia, a falta de iniciativa e de vontade, a falta de prazer, a alteração do sono, alteração do apetite, lentidão do pensamento e a lentidão motora. A motricidade da pessoa ela diminui. Ela não tem mais aquela vontade, aquele vigor, a academia, ela não tem, ela vai perdendo isso. Precisamos observar tudo isso. É necessário observar. Por quê? Porque existem episódios de depressão, transtornos, e alguns são maiores e outros menores. A depressão por bipolaridade também mostra para a gente agitação, a ocupação com diversas atividades, está vendo? Não é estar largado em uma cama, não é estar em cima de uma cama,
mas está correndo de um lado para o outro, ocupado com diversas atividades, obsessão com determinados assuntos, aumento da impulsividade, aumento da energia e uma desatenção, junto com toda a hiperatividade. Também é um processo depressivo. Nossa, você vê como está correndo, subindo, descendo, fazendo, construindo, processo depressivo também. E aí é só um profissional para diagnosticar e ser assertivo em um resultado. Não fiquem dando diagnósticos errados aí, tá bom? Num sentido horário, os sintomas de uma depressão: o desânimo, o cansaço facial, apatia, sentimento de desesperança, falta de motivação, sensação da falta de sentido da vida, a vida não tem sentido, para que viver, o desejo de morrer é constante, a insônia, não consegue dormir, a irritabilidade com qualquer pessoa que vem falar do assunto, e a angústia também. A angústia toma conta dessa pessoa. Depressão por esgotamento físico, emocional e espiritual. Nós vimos, há alguns meses atrás, o pastor Júlio César, da Igreja Assembleia de Deus em São Paulo, simplesmente ele deixa uma prega em um dia, explicando exatamente que a igreja não era culpada daquilo, mas trazendo todo um processo negativo de que o pastor tem obrigação de cuidar de todos e ninguém cuida do pastor. A pergunta é, eu não conheci o pastor Miguel e a pastora aqui, mas quem é de vocês que cuida do pastor? Quem que o visita quando eles estão doentes? Quem que chama para tomar café? Quem que avisa quando está doente ou não? Por que tanta exigência para esse casal, uma vez que talvez você não tenha esse cuidado? Precisamos ter um cuidado com os nossos pastores. Precisamos cuidar deles como casal. Eles não estão terceirizando essa fala minha. Essa fala é minha. Como conhecedor da palavra, como capelão hospitalar, de ver muitos pastores que morreram a esmo dentro de hospitais. E ninguém ia visitar. Restava a gente como capelão ali, fazer a visita. Pastora também, Batista, há pouco tempo atrás também se matou. Depressão por causa do pecado. Quando nós vemos Davi ali, em 2 Samuel, falando sobre Betseba, a depressão que tomou conta dele, depois de ele literalmente ter assassinado ali o esposo dela. Vemos a depressão? Vamos conversar. Por quê? Se podemos conversar de uma forma transcendente, melhor ainda. Eu não estou tirando os nossos amigos psicólogos que estão ouvindo, não estou tirando a nossa responsabilidade. Eu estou criando a nossa responsabilidade teológica para reforçar a necessidade, sim, de que além do fator psíquico, o sócio, tenhamos o transcendente. Porque olha só o Salmo 32, você tem que ler ele do começo ao fim, mas olha só o versículo 5. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade eu não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Gente, isso arranca o câncer. A somatização de um câncer dentro do nosso corpo. Isso arranca um câncer. Precisamos pensar nisso. Vamos parar de morrer pelo fato, o simples fato, de como irmãos não conseguimos nos achegar uns aos outros, conversarmos uns com os outros. A descartabilidade é mais fácil. Eu descarto do meu celular de uma forma tamanha, igual às minhas amizades, ou o meu coleguismo. Não podemos ser assim, queridos. A depressão não é um sinal de falta de fé. Homens e mulheres de Deus na Bíblia também passaram por um tempo e tempos de depressão, mas Deus não os abandonou. Ele ajudou a superar a depressão de cada um deles. Depressão é uma doença, não é uma vergonha. Certamente, se eu perguntar para você, você já passou por depressão, sem precisar levantar a mão, identificação nenhuma, você vai olhar e falar assim, sim, eu acredito que sim. Sim, eu acredito que sim.
Buscou ajuda? Não, eu ainda não busquei. Então, por favor, busque. Mas Deus me curou, sim. E Ele mandou médicos para curar você também. Mandou médicos para curar você também. Senão não precisaria me formar. Só minha formação de pastor era colocar as mãos, impor as mãos e, maravilha, levanta e anda. Mas não, alguns não conseguem levantar e andar. Precisam de um pouco mais de gnoses, conhecimento. E do conhecimento, sabedoria de Deus para ser tratado. Por isso que precisamos buscar em oração. Precisamos ter a firmeza do nosso coração no sentido de buscar o Senhor enquanto há tempo. Faltam 18 dias para terminar a pregação. O que você vai fazer até o seu último 18º dia? Não leve a brincadeira apenas porque talvez o pastor não teve título para colocar e resolveu fazer uma campanha de um mês. Não leve a brincadeira isso. Em nome de Jesus, não leve. Leve a sério. Leve a sério. Eu, ciente de que talvez tivesse algumas pessoas que não pudessem ver algumas imagens, eu cobri elas antes. Queridos, antes de ler a informação do Ministério da Saúde nosso brasileiro, eu sempre falava a mesma frase nos cursos de capelania. As crianças não se suicidam porque elas não sabem como se suicidar. Agora elas já sabem. Você deve ter recebido isso daí. Se não recebeu, tudo bem, mas isso no Brasil viralizou, espalhou de uma forma incrível. Exatamente esse desenho. Como se enforcar. E o bonito é que na última fotografia, a menina faz como se fosse um show. Ê! Com os olhos abertos. E aí deixa de ser uma coisa perigosa e passa a ser uma brincadeira. E da brincadeira, uma brincadeira sem retorno. Sabe por quê? Essa forca que ensinam, ela enforca de verdade. Você não tem chance nenhuma de escapar. Nenhuma. Antes fazia-se uma forca que era difícil de enforcar. Mas essa não. Essa enforca de verdade. Olha só o que as nossas crianças estão recebendo. Essa garota, ela era namorada de um paciente meu. E uma vez ela ligou para mim, conversou um pouquinho, conversamos bastante, tal. Aí passei a conversar um pouco mais com ela, no sentido de que ela estava com muita depressão, morava fora do estado, eles namoravam à distância, tal. Em determinado dia ela falou assim, olha, eu já me cortei o suficiente hoje. Agora hoje eu vou dar cabo da minha vida. Eu falei assim, olha, fulana, vamos conversar primeiro, depois você decide o que você vai fazer. Eram umas 2, 3, 4 horas da madrugada, eu não lembro. Eu lembro que aquele dia eu estava extremamente cansado, atendendo na Paulista, das 8 da manhã até as 11 da noite. E eu fui para casa, dirigindo, sentei, comi alguma coisa, aí revendo alguns contatos, ela havia chamado. Como é que você está? Tal. Falei, então, Miro, olha, obrigado, você me ajudou muito, tal. Aquela conversa de sempre, né, que a gente ouve e entende. E eu falei para ela, bom, vamos fazer o seguinte, por favor. Vamos conversar. Na conversa, nós fomos trabalhando, eu falei, só que eu quero que você ligue o vídeo para mim. Liga o vídeo que eu quero conversar com você, eu quero olhar para você. Como é que eu vou conversar por telefone? Eu quero olhar para você, liga o vídeo. Ela ligou o vídeo, tal. Ela estava nesse estado, eu também cobri o rosto dela. Ela falou, bom, eu estou assim, assado. Ela estava deitada, a gente foi conversando. Falei, me mostra, por favor, onde que está as giletes. Ela falou que tinha comprado os giletes. Eu falei, mostra para mim. Ela pegou, levantou, andou pela casa, abriu a bolsinha, tinha medicação que ela ia tomar também, algumas coisas, as giletes. Eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos jogar isso fora. Depois de um bom tempo, né? Quando eu falo assim, é um bom tempo de conversa. Vamos fazer o seguinte, vamos jogar fora. Vamos pegar essas giletes, essas medicações, vamos dar uma descarga. Aí, depois de um bom tempo, acompanhando todo o processo ali por vídeo, jogamos, tentamos dar 30 descargas e não ia. Eu falei, você vai meter a mão, vai pegar essas lâminas,
de uma certa forma, vai fazer um bolo com papel higiênico e nós vamos dar descarga para ela ir embora. Ela pegou ali um pauzinho, alguma coisa, tirou, embolou, deu descarga e foi embora. Mas foi uma noite de esgotamento físico, mental, social e espiritual muito grande. No dia seguinte tinha que trabalhar, eu atrasei alguns pacientes. Mas ela está firme e forte, vai casar agora, está com um namorado, está bem, graças a Deus. Algumas pessoas no Facebook, no YouTube, tentam ajudar. Eles tentam escrever alguma coisa, falar. Por que eu tentei suicídio? Diário depressivo 3. É uma garota que fica falando tal, tal, tal. Eu sei que isso pode ajudar, mas pode também, de uma certa forma, conduzir a outra na forma que precisa chegar. E sem um acompanhamento profissional é muito difícil. Esse menino foi pego, o doutor Benedito, que veio aqui falar, ele trabalha na Ecovias, ele trabalha lá nas rodovias, Imigrantes, Bandeirantes, na Anchieta. E lá na Anchieta tem um lugar muito grande, assim, uma ponte, onde as pessoas se jogam, tentam suicídio. Era o plantão do doutor Benedito e um paciente meu que estava junto com a ambulância dele, que era socorrista e enfermeiro. Aí esse garoto, ele estava lá, eles chegaram com a viatura de socorro, aí começaram a conversar. Aí o doutor Benedito falou assim, olha, eu sou médico do Einstein, eu vou cuidar de você. Aí ele, cada vez mais para frente, soltando. Espera um pouquinho, tem um outro cara que vai cuidar de você. Também, nós vamos te ajudar. Vem para cá, nós vamos te ajudar. Aí entrou outro paciente, que eu trato ele como paciente. Ele entrou, não vou falar o nome por identificação. Ele entrou, falou assim, olha, vamos lá, nós vamos cuidar de você. Depois de muito tempo, sendo filmado ali pela Ecovia, tudo é monitorado igual aqui, ele consegue tirar o garoto, consegue sentar o garoto. E aí o doutor Benedito fala, Miro, tem uma missão para você, nós conseguimos trabalhar com ele, essa é a família dele que estava separada, e agora o garoto está bem, graças a Deus. Tinha saído da faculdade para se matar, e hoje terminou e está formado. Essa garota lá em Portel, todo carnaval nós vamos para lá, e as primas dela disseram que ela precisaria conversar comigo, precisaria. Eu falei, tá bom, me traz ela, por favor, que a fila é grande, a gente tem muita gente, eu não consigo. Passou ali alguns meses, nós fomos no carnaval, em setembro desse ano ela se enforcou. Porque ela não conseguiu conversar, não conseguiu trazer, não conseguiu. Às vezes os pais não têm esse olhar, e talvez eles cansam. Eu vou falar uma coisa para você. Nós cansamos das pessoas, e isso sim é uma verdade. Nós cansamos das pessoas, nós cansamos. Nós temos os nossos limites também. Mas procure ajuda de mais alguém se de repente você estiver cansado. Divida esse fardo com alguém, por favor. 2 semanas depois, a arena da mesma cidade estava de joelhos porque um outro garoto tinha se matado. E a cidade não sabia mais o que fazer. Agora, em março, no Carnaval, nós vamos para o Amazonas. Eu, o doutor Benedito e a equipe do Projeto Servir, nós vamos levar para a cidade palestras para os professores, para os funcionários da prefeitura, para os médicos, de como tratar essa questão, que é alguma coisa muito difícil. Suicídio dentro dos hospitais? Tem, e tem bastante. Enfermeiro, médico, auxiliar, anda com a morte na mão. Ele simplesmente desvia, vai para o banheiro, senta e aplica. Só isso. Mais nada. Por que você não sabe? Porque você não sabe. Cadê fulano? Não está. Acha, cara, procura. Há 2 meses atrás eu tive que fazer o velório, o ofício fúnebre de uma colega do hospital, que nós conversávamos, sim. Fiquei 10 anos em um hospital lá do ABC, e ela se suicidou com a gravidez de 5 meses. E nós conversávamos. Mas já fazia 1 ano que eu não estava conversando, porque eu saí daquele hospital. Precisamos buscar. E o Senhor lhe disse, saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Querido, seu pai e sua mãe podem abandonar você, mas Deus não abandona. Deus não abandona você. Seu pai e sua mãe podem não ser a melhor pessoa do mundo. E nós sabemos disso, que tem pais e tem mães que não deveriam ser pais e não deveriam ser mães nunca, mas são, mas foram, estão aí.
Mas você, a partir de agora, mude. Busque ajuda. Não reproduza, não venha reproduzir aquilo que você teve de ruim, mas mude a sua trajetória de vida. Mude a sua trajetória de vida. Entenda o que aconteceu. Procure ajuda. Mude, por favor. Elias era um homem de muita fé e coragem. Ele orava e milagres aconteciam. Mas depois que teve uma grande vitória no Monte Carmelo, Elias perdeu suas forças. Ele se sentia sozinho, derrotado, assustado, falhado com a vontade de morrer. Durante a sua depressão, Elias teve um encontro especial com Deus. Deus restaurou Elias e deu ânimo para ele continuar. Deus também quer falar com você durante a depressão. Você que está sozinho, Jesus está com você, meu querido. Você está me ouvindo, não sei de onde, não sei de que lugar, e não sei em que tempo. E nem afora de tempo. Talvez você está ouvindo essa pregação 2 meses, 1 ano, 2 anos depois. Mas fique ciente de que Deus está aí com você. Basta você parar, olhar. Tire, em nome de Jesus, essa medicação que está na sua mão. Tire, em nome de Jesus, essa lâmina que está na sua mão. Tire, em nome de Jesus, o que está na sua mão. Tire. Deixe de lado. Dê uma chance para que Deus possa cuidar de você. Mas eu já me decepcionei com Deus, então. Você se decepcionou com os homens, não com Deus. Com os homens, sim, você se decepcionou. Mas com Deus, não. Deus não decepciona a mim e a você. Deus não decepciona. Decepcionamos com os homens. Com Deus, não. Buscando ajuda médica, é perfeitamente normal estar triste, chateado, infeliz ou situações estressantes na vida. Eu passo, você passa. Você já brigou com Deus? Eu já. Eu já briguei com Deus algumas vezes. Não sei se o pastor brigou, talvez ele tenha mais intimidade com ele não brigou tantas vezes assim. Mas eu já briguei com Deus. Dentro de hospitais. Quem comprou o livro, vou deixar alguns para o pastor vender. Eu acho que tem só mais 10 livros, vou deixar contigo. Tá bom, pastor? Eu vou embora. Mas viu que eu briguei com Deus algumas vezes e falei, acabou. Nunca mais eu piso nesse hospital. Chega, escolhe outro. Escolhe outro. Eu não quero mais estar aqui. Chega de ver tanta desgraça, a ausência da graça de Deus na vida dessas pessoas. E de repente, no dia seguinte, a gente está lá de novo. Porque eu sei que quem precisa é o homem. E eu preciso de Deus, para que eu possa levar Deus ao homem. Isso é necessário para mim, para você. Precisamos estar lá. Contudo, pessoas com depressão experimentam essa sensação constante durante anos, e é verdade. Se não for tratado evidentemente, a depressão pode progredir e isso vai levar você, ou pode conduzir você a tentativas e até mesmo suicídio. Os homens, eles não têm medo. As mulheres, elas têm um pouco mais de medo. Os homens não têm medo. E eles não pensam muito. E eles usam meios mais complicados e sem retorno. As mulheres, elas pensam um pouco mais. Mas, independente de ser homem ou ser mulher, eu peço que, em nome de Jesus, você pense. Pense na palavra. Pense na restauração da sua vida. Pense na restauração do seu casamento. Pense na restauração do seu filho. Pense na restauração da sua saúde. Eu peço que você pense. Pense. E peça a Deus. Por favor, peça a Deus. Peça sabedoria. Na depressão, você não pode se isolar. Deus coloca amigos no seu caminho para lhe dar ajuda. Um amigo pode ser um grande agente de Deus na sua restauração. Um grande amigo de Deus para a sua restauração. Tem amigos de Deus. Tem anjos de Deus. Ouvindo alguns pacientes aqui, eu fiquei contente quando uma paciente minha, depois que eu terminei de atender ela, lá no consultório montado, aqui, ela saía dando pulo de alegria. Eu falei, não acredito que meu terapeuta veio aqui cuidar de mim. Aí eu falei assim, Deus também cuida da gente. Por isso que eu vim cuidar de você, porque Deus cuida de mim. Isso é importante, saber que Deus cuida da gente. Que Deus cuida da gente. E precisamos ter esse cuidado.
Esse é o último slide. E esse foi o primeiro slide. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, e conheça todos os mistérios, toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, eu nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Em algumas situações, precisamos entender o que Paulo fala sobre o amor esfriar. A valorização pela vida é algo essencial para mim e para você. Procure ajuda, por favor, e dê ajuda. Procure ajuda e dê ajuda. Por que eu começo e termino com os 3 primeiros versículos? Porque nós, como igreja, precisamos amar. Nós, como igreja, precisamos amar. Eu, depois de convertido, não nasci em berço evangélico. Depois de convertido, eu comecei a ter a noção de que é chato jogar bola no céu sozinho. É chato. A gente precisa montar um time. E se não levar pessoas, você vai jogar a bola no céu sozinho? De uma forma figurativa. Simples e boba até de falar. Nada teológico. Mas é necessário levar pessoas, conduzir pessoas. Não só para jogar bola, mas porque eu preciso saber exatamente que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Filho dele para morrer por mim e por você. Deus deu o Filho dele, o único que ele tinha. Ele não tinha 10 filhos, que nem Jó, que nem tantas outras pessoas. Tinha apenas um, e ele deu. Para que todo aquele que nele cresce em Jesus Cristo não morresse, mas tivesse a vida eterna. No grego, vida eterna, lá em João, significa zoe. Zoe é vida, mas é diferente da bio, que também é vida. Aionios significa eterno, que é uma vida espiritual eterna. Olha só o que Deus dá para mim e para você. Olha o plano da salvação em Cristo Jesus. Precisamos levar isso para as pessoas. Meu querido, minha querida, existe uma deficiência muito grande, falar em amor. Deus amou a mim e a você. Mandou o Filho morrer por mim. E nós não temos coragem de falar, eu amo para o outro. Eu tenho uma paciente que ela está lá, e o que mais ela fala é, Miro, eu te amo. Eu também te amo. Não, mas eu te amo muito mais. Mas eu te amo. Amém. Vamos juntos, né? Amém não falo isso no consultório, né? Não vou confundir. Senão o CRP começa a falar bobagem em cima de mim. Mas que bom, que legal. Eu também amo você. Doidinha da Silva. Deve ser por isso que ela fala que me ama, mas tudo bem. Está melhorando bastante. Mas como é difícil falar eu te amo. Você briga mais do que fala te amo? Você está no caminho de colisão. Em rota de colisão. Está na hora de mudar o roteiro. Está na hora de mudar a palavra. Está na hora de mudar o seu repertório de vida. Aprenda a amar. Receba o amor de Jesus para que você possa distribuir. Não se dá o que não tem. Então tenha o amor de Jesus para que você possa dar para alguém. Será que a gente consegue um exercício muito simples hoje aí, pastor, de falar eu te amo? Não é verdade? Vixe, Jesus me ajuda. Misericórdia, Senhor. Isso. Não vou falar levanta e fala eu te amo para ninguém. Mas eu gostaria que, de repente, ao terminar o culto, você possa olhar para alguém e falar assim, cara, e não tem medo de falar para homem e beijar. Eu beijo o homem assim, à torta e à direita. Rapaz! Beijo. Beijo aquele que fala que é afeminado. Beijo.
Abraço. Por quê? Porque o que interessa é a alma. A alma interessa. Para Jesus é a alma. E nós temos que ver a alma da pessoa. E pedir perdão. Senhor, me perdoa. Senhor, me perdoa. Senhor, me ajuda. Senhor, tem misericórdia de mim. Me ajuda, Senhor. Então hoje, terminou. Faça um exercício. Cara, eu não te vejo há muito tempo. E eu nunca falei eu te amo. Falta 18 dias, pastor, é isso? Eu vou falar isso no Brasil, tá? Faltam 18 dias. Então comece a falar eu te amo. Para você chegar lá todo amoroso aos pés de Jesus, não é verdade? Amar intensamente, hein? Amar intensamente é o próximo tema. Ele já subiu aqui, mas tudo bem. Não é para não vir falando que já sabe o tema. Agora que você tem que ver. Que Deus possa abençoar sua vida, possa cuidar de você, tratar você, sarar você e trazer paz ao seu coração. Se não houver paz, você está em meio às guerras com você mesmo. Isso não é bom. Peça paz para o Senhor. Pastor, o senhor é pastor da igreja, um anjo da igreja. Gostaria que fizesse uma oração para nós. Tá bom. Então, o pastor pediu para que eu pudesse orar, finalizar, e depois ele vai fazer uma oração. Mas eu não tenho dificuldade de falar eu te amo. O Alessandro está ali. Conheço esse velho amigo aí, me buscou no aeroporto. Beijei tantas vezes esse menino lá onde nós nos encontrávamos. Não vou falar que é o consultório, senão eles vão pensar que eu tratei você. Tá bom? É. Se ele não é bom, a culpa não é minha, viu? Mas beijei tanto o menino lá quando saía do consultório entrando, mas também beijava quem estava chegando. Por que beijar? A pergunta é por que não beijar? A pergunta é por que não beijar? Não me deixa menos homem. Não me deixa menos incapaz ou mais capaz. Quebre a barreira. Quebre a barreira. Quebre a barreira. Você não vai beijar Jesus quando encontrar lá em cima? Não, ele é homem e tem barba. Não, nem pensar. Nem pensar. Querido, eu gostaria que você beijasse muito hoje à noite. Se preparando para o próximo episódio. Para o próximo tema. Eu gostaria que você beijasse muito hoje à noite. Eu gostaria que você beijasse muito a sua esposa hoje. Isso. Saísse beijando a sua esposa hoje. A minha está dormindo lá, mas eu gostaria que você beijasse muito ela. Beijasse muito o seu esposo hoje. Beijasse o seu filho. Eu gostaria que você beijasse o seu filho. Quantas vezes eu enterrei filhos de pais por acidente, por doença. Quantas vezes eu enterrei. Quantas vezes eu chorei ao lado de quem eu não conhecia, porque não ia dar mais tempo de abraçar. Não estou falando porque eu aprendi em teologia. Meu diploma não vem de faculdade, mas vem de um mundo pelo qual pesa na minha vida. Beije o seu filho, beije a sua filha, beije o seu esposo, beije a sua esposa. Qual é a dificuldade que você tem? Só o amor vai tirar ele ou ela dessa situação. Só o amor. Mais nada. Absolutamente nada. Se o amor não tirar essa pessoa da situação que ela está, a Bíblia não tem utilidade para mim. Eu não vou comer a Bíblia como alguns pastores falam que comem. Mas eu entendo
que só o amor pode libertar uma pessoa. E Deus dá a mim e a você a condição de metermos o pé na porta do inferno, abraçar quem está queimando e falando, vem. Em nome de Jesus, vem. Vamos para a vida, meu querido. Vamos para a vida. Não grite no caixão. Não abrace no caixão. Não prometa que vai ser melhor no caixão. Não vai ouvir. Não leve a melhor flor. Não vai ver. Não leve os melhores amigos. Não vai sentir. Não vai. Abrace, beije, fervorosamente aquele hoje que você nunca abraçou. Peça perdão hoje. Reconcilie com Deus primeiro. Reconcilie com a pessoa pelo qual tivemos um atrito, um arranho. Só o amor. Sem amor, não adianta. Se você não tiver amor, você não sobe para o céu. E precisa ter o amor de Cristo Jesus no seu coração. Não precisa enterrar jovens, senhoras, para saber o quanto isso dói. Não preciso fumar maconha para saber o gosto. Não preciso me prostituir para saber se é bom ou ruim. Mas o amor tira você de todas as situações ruins. Vamos orar. Pastor, a igreja tem o costume de ajoelhar? Queridos, tem pessoas no Brasil que me pedem para conversar e eu não dou conta de tantas pessoas que falam em suicídio. Mas outras pessoas me pediram, algumas pessoas me pediram, vindo para cá para o Brasil, muitas pessoas falando de parentes que perderam, namorado que acabou de se suicidar e tantas outras coisas. Eu gostaria que você, se pudesse, se quisesse, nós vamos ajoelhar, eu e o pastor aqui, e vamos orar por aqueles que estão com dificuldades e não sabem o que fazer, para que Deus coloque alguém naquele lugar agora. Pode ser na aldeia indígena, mas que principalmente possa tirar, salvar, e que o anjo do Senhor acampe ao redor desses. Vamos lá? Fique à vontade para fazer. Pastor, podemos? Apesar do nosso velho joelho,